Agora que já tivemos 3 aulas sobre fotografia, vamos nos aventurar em um assunto relacionado que é o cinema. Afinal, a técnica que possibilita que se grave um filme depende totalmente dos registros fotográficos, pois o cinema nada mais é do que uma sequência de imagens em movimento. A imagem fixa é uma das formas de produção de conteúdo utilizadas por algumas mídias. O audiovisual, que surgiu com o cinema no século XIX, foi resultado de uma série de pequenos avanços técnicos. Primeiramente, surgiu a fotografia. Depois, com fotos em sequência mostradas em uma sucessão rápida, foi possível produzir a sensação de movimento. Acompanhe alguns fatos históricos importantes da história do cinema. Podemos dizer que uma atividade parecida com a ideia de cinema já era realizada desde a antiguidade pelos chineses, que desenvolveram a arte das sombras chinesas, projetando a silhueta de pequenas figuras de madeira ou couro e representando pequenas histórias. No século XVII, foram desenvolvidos os primeiros projetores dotados de lentes, chamados de lanternas mágicas. Imagens eram pintadas sobre vidro e projetadas em paredes ou em tecidos. Esses sistemas foram os precursores dos atuais projetores de slides. Os irmãos Lumière criaram em 1895 o cinematógrafo, que era uma máquina que tirava fotos em sequência e permitia que fossem expostas rapidamente, dando a impressão de movimento. Os irmãos Lumière ficaram famosos por sua participação na história do cinema, mas outros inventores também estavam fazendo experimentos semelhantes naquela mesma época. Eles ficaram famosos porque eles conseguiram divulgar o invento e se promoveram como precursores de um novo tipo de espetáculo. No dia 22 de março de 1895, eles organizaram um evento nas dependências da Sociedade Francesa, em que projetaram para uma pequena plateia um filme chamado A Saída dos Operários da Fábrica Lumière. Apesar de ser uma curta apresentação de 60 segundos, a primeira produção cinematográfica dos irmãos foi seguidamente exibida em diversas reuniões públicas, até chegar ao grande público em dezembro daquele mesmo ano. O cinema logo se desenvolveu e se popularizou, e passou a ser utilizado para muitos fins, como entretenimento, documentários, estudos científicos, entre outros. O produto do cinema é o filme, que possui um enredo e um tipo de conteúdo que permite uma classificação, chamada de gênero. Mas, afinal, o que é o gênero de um filme? O gênero nada mais é do que um conjunto de elementos que permite a identificação de um filme logo nas primeiras cenas. O cenário, os personagens, a iluminação, tudo isso vai dizendo qual o gênero do filme. Alguns tipos mais conhecidos são documentário, ficção, comédia, terror, policial, entre tantos outros tipos que vêm se consolidando no mercado cinematográfico. Do ponto de vista social e econômico, o mercado cinematográfico representa um setor industrial importante, de grande faturamento, gerando milhares de empregos em alguns países. Mas o que possibilitou esse desenvolvimento econômico foi um sistema criado nos Estados Unidos, conhecido como Star System. Esse sistema surgiu com a criação dos grandes estúdios e objetivava produzir estrelas do cinema para encantar as grandes plateias. Atores famosos como Sophia Loren, Elizabeth Taylor, James Dean e, mais recentemente, Brad Pitt, Julia Roberts, entre outros que vocês devem estar pensando agora, são alguns desses astros da indústria do cinema, que foram colocados no mercado para serem consumidos pelo grande público. É comum vermos as pessoas interessadas em assistir um filme novo de uma determinada estrela, sendo mais importante muitas vezes a presença daquela estrela do cinema, daquele ator, daquela atriz famosos, do que o enredo do filme em si. Além disso, a fórmula do sucesso norte-americano está em produzir filmes classificados como cinema clássico narrativo. Mas o que é isso? A indústria cinematográfica ocidental produz filmes que se encaixam em uma fórmula de sucesso, chamada de cinema clássico narrativo. A maioria absoluta dos filmes hollywoodianos são clássicos narrativos, que é a forma de estruturar narrativa em que o público de cinema está acostumado a ver. O público foi educado nos últimos 100 anos de história do cinema a assimilar facilmente esse tipo de filme. Os espectadores, em geral,
possuem total compreensão desse tipo de filme, que são estruturados sobre a narrativa clássica porque seu cérebro está programado para assistir esse tipo de produção. Existem princípios a serem seguidos para se fazer um filme clássico narrativo. Se esses princípios são obedecidos, em geral, podemos dizer que o filme é um sucesso comercial. Assim, por questões de viabilidade financeira e retorno econômico, a maioria dos produtores e estúdios opta por seguir a fórmula do sucesso. O grande público acaba por rejeitar filmes que fogem a esse tipo de estruturação narrativa, porque filmes que não são clássicos narrativos não se encaixam no padrão ao qual a nossa percepção sensorial e emocional está acostumada. Os princípios básicos são 4. Primeiro, é absolutamente necessário que o filme tenha início, meio e fim bem definidos. Filmes que não têm esse caráter de história, com apresentação, contextualização, desenvolvimento e desfecho, deixam o público perdido. Filmes em formatos diferentes acabam sendo encarados como produções mais intelectualizadas e são destinados a análises mais profundas por pesquisadores ou pessoas mais interessadas em ter um olhar mais crítico e reflexivo. Porém, o grande público está interessado em lazer, e lazer de consumo rápido. O segundo princípio diz que todo filme clássico narrativo parte da premissa de uma situação estável sendo abalada por um acontecimento chave, que desestabiliza o normal, e a posterior busca pela volta àquela estabilidade anterior. É bastante corriqueiro vermos filmes em que a vida pacata de algumas pessoas é abalada por uma tragédia e os personagens passam grande parte da trama lutando por uma solução, que normalmente acaba com um final feliz. Os outros 2 princípios estão relacionados com a identificação e com os acontecimentos chaves do enredo. São eles: o terceiro princípio indica que o espectador deve, obrigatoriamente, se identificar com os personagens, que devem ser escritos e interpretados a fim de causar uma sensibilização e a torcida de quem assiste. Além disso, o espectador busca no filme uma espécie de catarse para os seus próprios dramas pessoais, portanto, o final feliz é quase que uma obrigação. O quarto e último princípio diz que todo filme clássico narrativo possui pelo menos 2 momentos importantes bem definidos. O primeiro é o acontecimento-chave que desestabiliza a situação normal, e o segundo é um outro acontecimento que dispara o clímax do filme e aponta para o desfecho da história. Quanto aos elementos técnicos do filme, enquanto produção audiovisual, além das imagens produzidas, ainda podem ser utilizados os recursos de iluminação, de cenário, figurino e a trilha sonora. Esses recursos são específicos e ajudam a compor uma verdadeira gramática para a linguagem audiovisual do cinema, criando um clima certo para as reações que se espera do público. Para entendermos melhor a relevância atual do cinema, vamos ver alguns dados sobre o cinema no Brasil. O cinema no Brasil existe como exibição e entretenimento desde julho de 1896 e como realização e expressão desde 1897. Embora nunca tenha chegado a se estruturar plenamente como uma indústria, o cinema brasileiro, em seus mais de 110 anos de história, teve momentos de grande repercussão internacional, como na época do Cinema Novo e de crescimento do mercado interno nas últimas 2 décadas. Vejamos alguns dados. Segundo dados da primeira década do século XXI, a atividade cinematográfica no Brasil envolve pouco mais de 2.000 salas, que vendem em média 100 milhões de ingressos por ano, dos quais 15 a 20% são para filmes brasileiros. A produção nacional tem mantido uma média de 90 a 100 filmes de longa-metragem por ano, sendo que nem todos conseguem lançamento comercial. Para entender o cinema brasileiro, é preciso ter em mente a presença maciça e agressiva no mercado interno de filmes estrangeiros. O cinema é um artefato cultural criado por determinadas culturas que nele se refletem e que as afetam. É uma arte poderosa, é fonte de entretenimento popular e, quando destinado a educar ou doutrinar, se torna um método eficaz de influenciar os cidadãos. É a imagem animada que confere aos filmes o seu poder de comunicação, que é universal. Dada a grande diversidade de línguas existentes,
É pela dublagem ou pelas legendas que traduzem-se os diálogos em outras línguas e que os filmes se tornam mundialmente famosos. A indústria cinematográfica se transformou em negócio lucrativo em países como Índia e Estados Unidos. A Índia é o maior produtor em número de filmes por ano e os Estados Unidos possuem a maior economia cinematográfica, tanto no mercado interno quanto no volume de exportações. Mas se o cinema é uma sucessão de imagens que dão a ilusão de movimento, qual é a velocidade de projeção para que os nossos olhos não percebam a transição entre as imagens? Cada imagem projetada em sequência é chamada de fotograma ou quadro. Nos filmes em película, que é aquele famoso rolo de filme, a projeção de imagens estáticas em sequência cria uma ilusão de movimento, que precisa ser de no mínimo 16 quadros por segundo para que o cérebro humano não detecte que são simples imagens isoladas. Desde 1929, juntamente com a universalização do cinema sonoro, as projeções cinematográficas no mundo inteiro foram padronizadas para 24 quadros por segundo. O cinema digital alterou esse padrão. Em vídeo digital, é comum o uso de 25 fotogramas por segundo. Para terminar, vamos pensar juntos sobre uma frase de Charlie Chaplin, um dos maiores cineastas de todos os tempos. Ele disse: "Num filme, o que importa não é a realidade, mas o que dela possa extrair a imaginação." E é aí que está o segredo dos filmes de sucesso. O quanto eles conseguem envolver o público e nos transportar para outras realidades, outros modos de vida, nos fazer sonhar e viver situações junto com aqueles personagens. Continuem refletindo sobre a relevância social do cinema nos variados contextos. Na próxima aula, vamos entrar na temática das mídias digitais.